No episódio anterior, o ano era 1975 e a igreja Monte Oreb tomava forma. Agora, os irmãos que se reuniam em casas e salões tinham seu espaço para adoração. Dessa forma, a igreja crescia em número e espiritualmente. Para continuar arrecadando fundos para o crescimento da igreja, os irmãos tiveram a iniciativa de criar a escola animada, gincanas e culto dos talentos. Nesse período, também aconteceu a sucessão de alguns pastores que deram continuidade à obra do Senhor. Um dos principais acontecimentos da época foi a criação da União de Treinamento e Caixa de Socorro para os membros necessitados. Um novo regime mais restrito se iniciava na Igreja Monte Oreb, e o mais famoso foi os 90 dias sem TV. A juventude da minha época de juventude, eu participava do grupo de gestos. Era o cântico angelical, que era a coreografia mais antiga, né? A gente fazia gestos, aquelas coisas, e a gente era famosa, viu? Se vocês quiserem saber, a gente era famosa, a gente era convidada para cantar. Minha mãe que dirigia o grupo de gestos, que era assim que a gente falava. E depois, muito depois, a gente fez o grupo de coreografia, que eu liderava junto com o Girini. E depois eu liderei jovens também, ensinei adolescentes. E os jovens a gente saía muito para intercâmbio com outros jovens. A gente fazia uns acampamentos do carnaval, assim, bem loucos, assim, de última hora a gente resolvia, vamos sair. Porque eu tenho muitas lembranças das escolas bíblicas, das aulas, dos ensinos que eu tinha, das lições que eu aprendia. Era diferente porque as aulas eram dentro do templo. Era a sala dos jovens, a gente não tinha muito assim, essa questão de adolescentes, jovens, essas coisas. Eram mais crianças, jovens e adultos, pelo que eu lembro assim. E eu já frequentava, nessa época que eu estou falando, quando eu já era adolescente, e frequentava as aulas da sala de adolescente. Meu professor era o irmão Nezinho, que é o pai de Alda, né? E eu tenho muitas lembranças de aulas, só que as aulas eram feitas dentro do templo. Era adolescentes, adultos ali, adolescentes aqui, jovens. Estava chegando uma nova década para a Igreja Monte Oreb e grandes mudanças seriam feitas. Esse foi um período marcado por movimentos evangelísticos realizados pelo Ministério Feminino e compra de vários equipamentos de som para o auxílio da obra. Lembro-me com muita saudade do culto que fazíamos no lar. Principalmente no mês de maio, o Ministério Feminino assumiu o compromisso de visitar todas as casas da igreja, a casa das sócias do Ministério Feminino. E à noite a gente saía em grupo e entrava nas casas das irmãs, cantava, orava, lia a palavra, não é? Abençoava o lar, e daí a gente já saía para outra casa para fazer a obra. E assim a gente visitava várias casas durante a noite, durante o mês de maio.
Sinto muita saudade também do chá amargo que a gente fazia, no Ministério Feminino. Todo mês se reunia na casa de um irmão para fazer o chá amargo. E depois a gente ia servir o chá. Era muito bom. Aí na hora de servir o chá, a pessoa que tomasse o chá amargo, o próximo chá seria na casa dela. Quando a gente conseguia comprar um violão, 2 caixinhas amplificadas e uma bateria que é digital, para você ver como eram as coisas. A gente sai aqui no sábado à noite, muitas pessoas podem confirmar isso. A gente sai no sábado à noite, juntar uma pessoa aqui na igreja a pé, com 2 caixinhas de som na cabeça, um com o violão, outro com a bateria, para deixar o microfone e seus jovens. A Maria é jovem. Para culto evangelístico. Na igreja, quando eu nasci, minha mãe já era evangélica. Ela sempre tentou, instruir a gente naquilo também que ela aprendeu, que se eu não estiver enganada, ela se converteu aos 12 anos de idade. Depois que ela teve filhos, ela sempre trazia a gente para a igreja, se fosse vigília, A igreja ainda não tinha essa reforma, com essa linha ali atrás, onde hoje é o púlpito, E ela trazia colchão, lençol, pra gente ficar dormindo, porque ela acreditava que isso era essencial, Mesmo que a gente fosse muito pequeno e não entendesse essa questão de vigília e tudo mais, ela também sempre falou muito da importância da escola dominical, porque ela trabalhava como comerciante aos domingos e mesmo assim, no sábado, ela deixava tudo pronto, revista, roupa, para quando ela saísse no domingo de manhã a gente estivesse aqui na igreja. E aí a gente foi crescendo nisso, Como eu sou a filha assim mais nova, Porque até então ainda não tinha Pedro, ela sempre me levava para todo lugar. Então todos os cultos, bem dizer assim, todos os dias da semana eu estava literalmente na igreja. E foi nisso, Ela foi ensinando a gente, ela sempre tentou instruir muito essa questão de Bíblia, de mostrar, não só mostrar, mas também dar exemplos, Da gente ver ela orando, da gente ver ela lendo a Bíblia. E também levou a gente a sentir essa vontade de crescer nos ensinamentos. No ano de 1997, o pastor Genilson saiu da liderança da igreja, tornando o pastor Claudiano o novo líder do templo. O conhecimento que eu tomei da igreja foi através do próprio pastor Genilson, mas não foi diretamente com ele, foi por intermédio de um outro pastor, que era o pastor Jurandir, que era o meu pastor na época, lá da Igreja Batista Missionária da UR11, e eu pastoreava uma congregação dessa igreja da UR11 lá em Maragogi. E nós acompanhamos quase 4 anos lá, mas como pastor, 2 anos. Foi quando o pastor Genilson estava para sair da igreja, recebeu um chamado para ir para Brasília, e aí ele, por intermédio do pastor Jurandir, ele me encaminhou para cá. Eu passei 30 dias visitando a igreja, no mês de junho, mais ou menos, e ele pastoreava uma outra igreja, pastor Genilson, que era a Monte Oreb de São Lourenço da Mata. Nesses 30 dias, a igreja fez uma convocação de assembleia para decidir se realmente eu iria ficar na igreja. Houve uma certa discussão até que chegou a uma definição. A discussão foi porque eles queriam, alguns membros da igreja queriam que eu ficasse como interino. Mas aí eu disse para o pastor Genilson que não ficaria interino, só se a igreja realmente decidisse em assembleia que eu ficasse de forma definitiva. E terminou sendo vencido o voto daqueles que queriam que fosse interino. Aí, no mês de julho, por intermédio da Convenção Batista Nacional, na pessoa do pastor Moreira, que ele era o secretário executivo da CBN, foi por intermédio dele que eu vim aqui também, como oficial da CBN, apesar da igreja não era ligada à CBN, ela fazia parte da CBN, mas não era ligada. Mas aí, com a bênção da CBN e a igreja que nos recebe, começamos a pastorear aqui no mês de julho de 1997. Tendo como marco a mudança de nome da Igreja de Monte Oreb para a então atual Igreja Batista Nacional em Paudalho. Passados anos, um novo líder foi escolhido. O pastor Gibson Portela recebeu a missão de pastorear a jovem igreja.
Quando cheguei nessa igreja, não tive mais opção. Foi amor à primeira vista. Cheguei aqui, a igreja estava em reforma. Eu estudei no Equador, estudei aqui no Petriburgo. E tinha pessoas da igreja daqui, né, que sempre me convidavam a participar de um culto. E depois disse, não, vou para a escola dominical. Aí, quando eu vim, aí estava em construção. Estava derrubando uma parede, onde hoje é aquela parte onde o Ministério Feminino, o pessoal canta ali embaixo. Estava vendo essa programação, aí quando eu cheguei, aí o pastor Gibson veio me recepcionar. Eu disse, não, fui para a escola dominical. Eu disse, não, hoje não está tendo escola dominical, mas está tendo esse trabalho aqui. Se você quiser ficar, eu disse, não, eu tenho outra atividade para fazer. O pastor Gibson teve logo de início, né, essa chegada assim, ele bem brincalhão do jeito que ele é, e sem me conhecer, sem nada, já me convidar para ficar trabalhando. Numa primeira visita que eu fiz, teve também momentos que a igreja tinha, né, uma rádio, onde eu também participei bastante. Eu saía lá de fazia meus afazeres lá em Piracicaba, eu vinha para cá, andava quilômetros a pé para chegar ali na Chã, para pegar uma Kombi na época, para vir para cá, e isso às vezes era 10 horas do dia, e aí a gente tinha esse canal ali na rádio e fazia esses programas, né? Novamente, a igreja passava por uma fase complicada. O pastor Gibson partiu para pastorear outra igreja batista na cidade de Serra Talhada. Deixou como interino o solícito pastor Alberto Brito, ajudado por outros irmãos. Assim, um missionário, né, porque era evangelista, não me lembro bem, mas assim, foi pouco tempo, né, porque também ele estava aqui, o povo que era pastor Gibson, ele, na época ele tinha saído, então ele ficou aqui na frente da igreja, mas não sei se o pastor tinha não posso falar, se afastado, realmente assim, ele estava aqui com outra igreja fora e o missionário, o evangelista estava ajudando. Mas foi pouco tempo, e assim, ele tinha uma visão muito jovem, mas mesmo assim a gente via que ele era bem usado por Deus, ele trouxe muito mais coisas. Depois de um instável período, a igreja se via em uma situação que precisava escolher entre dois novos pastores. Após uma eleição geral, com a membresia, o pastor Gibson foi escolhido para retornar. Esse período foi marcado por mudanças como reforma do templo, criação de novos grupos de louvor, escola primária cristã, primeiros louvorzões e entre outros. E o pastor Gibson já tinha mais uma intimidade, né? De pastor mesmo, de aconselhamento. Inclusive a gente fez parte do que era o sonho dele, fazer uma escola para que através dessas crianças que tivessem a paixão vir para a igreja. Assim, esse era o projeto dele, né? Ele falou que tinha já chamado muitas pessoas, as pessoas estavam assustadas. E ele me convidou, eu falei para ele que eu não tinha muita ideia, porque assim, só lecionava, né? Nunca fiquei de frente. Mas ele disse, eu estou aqui para lhe ajudar, a esposa dele também, Denise também estava de frente. Então assim, eu era mais aquele apoio numa sala de aula. E bem diferente, porque como ele queria, esse projeto não era só os conteúdos, né, didáticos, mas sim trazer o evangelho para dentro da escola, né? E através do evangelho, as pessoas, a família, conhecer o Senhor. Então assim, foi um pouco assustador, né? Até para ele também, ele tinha esse receio, mas a gente viu que trouxe muito, como é que eu posso dizer, benefício, porque a igreja ficou conhecida, principalmente pela comunidade, porque tinha pessoas que não conheciam, talvez quando veio trazer os seus filhos para estudar aqui, aí vinha assistir o culto, a gente fazia no final do ano, tinha o culto, uma vez na semana a gente fazia o culto com a família, numa sexta-feira, e conseguimos também dar emprego para as pessoas que eram da igreja, minhas irmãs da igreja. Infelizmente, o ministério do pastor Gibson foi interrompido de forma inesperada. Ele faleceu entre a madrugada e a manhã do dia 19 de agosto de 2012, tendo realizado o último culto de doutrina na noite anterior. O pastor Gibson, que além de ser
Então assim, o pastor Gibson, a gente tinha ele como um irmão, ele estava sempre lá em casa, eu estava sempre na casa dele, direto. Eu me lembro que às vezes eu trabalhava de motorista, isso é muito cedo, entre 2 horas, 3 horas da manhã, quando estava 9h30, 10 horas, o pastor Gibson estava em casa, buzinando à noite. Meu amigo, precisamos sair de casa para dormir, é complicado. E às vezes ele dava 10, 11 horas, tudo que ele fosse embora para dormir, aí às vezes tem que dizer, pastor, eu não saí cedo, viu? Então, não, eu vou embora. Então assim, o pastor Gibson, como eu falei, era como irmão, sempre estava comigo, me aconselhou muito, foi o que eu fui mais chegado, foi a ele. O pior culto, se assim pode-se falar, foi o culto fúnebre do pastor Gibson. É inesquecível, porque não era uma despedida que a gente poderia encontrá-lo momentaneamente, mas assim, em outra situação. Mas foi uma despedida que só vai nos proporcionar um reencontro na glória. Então, esse foi o culto inesquecível pela tristeza. Com profunda tristeza, os irmãos davam adeus ao seu pastor.